Ah, essa história é maravilhosa, né? Apesar de não ser um caso de transtorno de personalidade, são casos de esquizofrenia paranoide, é muito legal porque tem algumas similaridades quando as pessoas me perguntam sobre tratamento de transtorno de personalidade, narcisismo, histrionismo, borderline e por aí vai. Uma vez eu fui convidado, né, pelo grande Eduardo Trigo do ACT Institute para um workshop com a Beth Alice Erickson, a filha do mundialmente famoso psiquiatra Dr. Milton Erickson, o maior expoente da hipnoterapia médica do mundo. Né? E assim, é a linha da ACT, né? Então assim, foi um negócio muito legal, porque nesse workshop ela só ia contar histórias da vida do pai dela e dela. E foi um negócio muito intimista, eram poucas pessoas, então assim, foi muito legal, eu consegui conversar bastante com a Beth nesse dia. Como vocês podem ver, o tio era bem mais novo. Mas teve um caso que a Beth me contou de um tratamento que ela fez no hospital psiquiátrico. Lá ela conheceu um menino que ele tinha plena certeza que ele era um robô. Ele andava como um robô, ele olhava com os olhos fixos, as outras crianças tinham medo dele, né? Ele não se alimentava direito, porque afinal de contas os robôs não se alimentam. E era um caso bastante severo, né? Bem caso de esquizofrenia paranoide severa mesmo. Muitos anos isso. E aí, ela, ao invés de confrontar diretamente a crença do menino de não, você não é um robô, ela começou a trabalhar maneiras de humanizar esse robô. Né? Mas as máquinas de hoje elas estão muito avançadas. Ela não andaria reto, fazendo curvas em ângulos retos como você está fazendo. Olha o avião passando. E aí, ok, isso numa semana. Na outra semana, as máquinas hoje, elas conseguem fazer processos bioquímicos. Se eu não me engano, tem uma máquina no Louvre, acho que é no Louvre, que foi uma febre, assim, porque ela conseguia transformar comida e objetos orgânicos em dejetos. Né? E ok, se uma máquina pode se alimentar, você também pode. Era uma dificuldade muito grande fazê-lo olhar nos olhos. Então ela falou, e se você olhar aqui? Que é uma técnica, inclusive, que muitas pessoas usam quando são tímidas para poder conversar com o outro, poder olhar aqui entre os olhos. E assim, aos poucos, este robô foi se humanizando. Vinícius, mas esse menino passou a acreditar que não era um robô? Então, eu não sei. Eu não sei que fim que teve essa história, também ela, se eu não me engano, não conseguiu acompanhá-lo até o final. Mas eu vejo similaridades no seguinte sentido, gente. Quando a gente trata transtornos de personalidade é a personalidade do sujeito, como eu falei em outro vídeo. Ou seja, diferente de um transtorno de humor, que a pessoa ela tem um referencial de quem ela era antes da depressão chegar, antes da distimia chegar. É muito esquisito para essa pessoa entender que a forma que ela é disfuncional. A forma que ela se comporta é disfuncional. Então, o que a gente faz? A gente trabalha recursos, estratégias, exercícios para que essa pessoa possa ir aos poucos entendendo e aceitando a condição dela e ir trabalhando uma remissão desses pontos diagnósticos, ao ponto de quem está fora nem percebe que essa pessoa é. Pronto, agora é o cachorro latindo. Então, por exemplo, fosse eu nesse caso, eu acho que eu passaria para esse menino o filme do Homem Bicentenário, e é baseado no livro do Isaac Asimov, que conta a história de um robô que viveu por 200 anos, só que esse robô ele vai se humanizando ao longo da história e no final ele é decretado por uma corte global o primeiro robô que se tornou humano. Né? E claro, o Asimov sempre trazia essas discussões sobre até onde vai o ser humano, onde termina a humanidade, começa a vida artificial, por assim dizer, e por aí vai. Então talvez fosse uma boa maneira de trabalhar metaforicamente falando. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, alguns processos terapêuticos, gente, a gente vai trabalhar uma melhor funcionalidade desse paciente para que ele consiga conviver socialmente, para que ele consiga conviver familiarmente, para que ele possa ter uma vivência enquanto cidadão dentro da sociedade de maneira mais saudável, entende? Isso se aplica em muito aos transtornos de personalidade. Então é isso, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Um abraço.